Não existe dose segura de álcool. Pare de tomar a sua cervejinha. Não pode tomar vinho. Pare tudo agora. Pare o que você está fazendo e assista essa live. Pare o que você está fazendo e assista esse vídeo. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabologia e eu parei de beber já tem uns 6, 7 anos, simplesmente porque eu gostava demais. Álcool é um assunto recorrente aqui no Blabla e um assunto recorrente no mundo da pesquisa. Existem vários trabalhos tentando entender como funciona a relação biológica do nosso corpo com as bebidinhas que a gente tanto gosta. A primeira coisa que você tem que entender, que está assistindo esse vídeo, é que álcool, as bebidas alcoólicas entram na categoria de qualquer droga recreativa, certo? Então por que a gente toma álcool? Por que a gente toma bebidas alcoólicas? A gente toma bebidas alcoólicas por duas razões básicas. A primeira razão básica que a gente toma bebida alcoólica é porque tem gente que gosta. Então tem gente que gosta do gosto do vinho, tem gente que gosta do gosto da cerveja, tem gente que gosta do gosto da tequila, tem gente que adora caipirinha. Então essa é a primeira coisa, é um gosto, é uma questão de paladar. Mas a segunda coisa, e talvez mais relevante, é que como qualquer droga recreativa, o álcool altera a sua percepção do mundo, tá? Então por que o álcool entra na mesma categoria de qualquer droga recreativa? Porque o álcool, ele tem o objetivo de alterar a sua percepção do mundo, mas ele também tem efeitos colaterais que têm que ser considerados, tá? Então, o que a ciência tem feito, e uma terceira característica do álcool, é que diferente das outras drogas recreativas, o álcool é socialmente aceito. É comum tomar uma cervejinha, é comum ensinar o seu filho, sua filha, seu filho a tomar uma cervejinha. É tudo comum você fazer isso. Vende no supermercado, do lado do refrigerante, que talvez você não devesse tomar também, tá? Então a outra característica do álcool é que, apesar de ser muito parecido, em algumas vezes mais nocivo do que outras drogas recreativas, ela é uma droga recreativa, o álcool é uma droga recreativa socialmente ativa, socialmente aceita. E o que a ciência tem feito nos últimos 20, 30 anos é tentar entender, 20, 40 anos, é tentar entender quais são os efeitos do álcool no organismo. Principalmente, quais são os efeitos do álcool para a nossa saúde quando a gente faz um consumo recorrente de álcool. Então, coisas que a ciência já sabe que já são benditas. Que uma pessoa que toma álcool todos os dias, em grande quantidade... Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Então, ou seja, uma pessoa que bebe bastante. E o que é beber bastante? Beber bastante são 21 unidades de álcool por semana para homens e 14 unidades de álcool por semana para mulheres. Principalmente quando isso for feito de maneira acumulada. Ou seja, você beber bastante num dia só. Só para vocês terem uma ideia, uma taça de vinho equivale a uma dose. Uma dose de destilado com 35 ml equivale a 2 doses. E uma cerveja de 350 ml também equivale a 2 doses. Então, se você toma mais do que 21 latas de cerveja por semana, isso é considerado um consumo excessivo de álcool e isso vai ter consequências seríssimas para o seu organismo, tá? Então, se você pegar uma lata, 350 ml, ela equivale a 2 doses. Se você toma 10 latas de cerveja por semana, isso é considerado um consumo excessivo de álcool, tá? Isso quer dizer que você toma mais álcool do que você deveria. Então a gente tem que considerar essa transformaçãozinha que a gente tá falando. Então, 35 ml de destilado, 2 doses. 90 ml de vinho, 1 dose. Uma lata de cerveja, 2 doses. Então, eu tomo minha cervejinha ali todo dia, ou chega no final de semana, eu tomo uma caixinha de cerveja. Isso, do ponto de vista médico, já é considerado um consumo excessivo de álcool. E isso, com certeza, ou isso aumenta demais, com certeza não, isso aumenta demais
a quantidade de problemas que isso pode causar. Então o que a gente sabe já que o álcool pode causar? O álcool pode causar doenças de fígado, o álcool pode causar doenças no cérebro, o álcool é um causador de câncer conhecido, tá bom? Então, o que a gente já sabe é que existe essa relação muito séria entre o consumo excessivo de álcool e o aumento da chance de você desenvolver determinadas doenças. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem a comprovação de que esse consumo excessivo de álcool, ele pode aumentar a chance de você ter um ou mais desses determinados tipos de câncer. Câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe, câncer de esôfago, o câncer de mama, o câncer de fígado e o câncer de colo e de reto. Então, se você toma essas 10 latinhas de cerveja, ou se você toma 5 doses de uma bebida destilada por semana, ou se você toma mais do que 20 taças de vinho por semana, você está aumentando a chance de você ter esses tipos de câncer. Mas, em 1993, saiu um artigo muito citado e que depois pautou demais a ciência, que ele fala o seguinte, ele fala que o consumo moderado de álcool, ou seja, o consumo de menos de 4 doses por semana, ou seja, é bem moderado, tá? A gente está falando de 4 taças de vinho, a gente está falando de 2 latinhas de cerveja, a gente está falando de 2 doses de bebida destilada, seria benéfico para algumas características do nosso corpo, muito benéfico para o coração. E esse estudo foi feito à época, com pacientes franceses. E o que esses pacientes franceses, o que esses cientistas foram fazer foi uma comparação de tipos de dieta e de tipos de vida. E nesse trabalho eles descobriram que o álcool, bebido de maneira moderada, ele poderia fazer bem para o organismo das pessoas, principalmente para o coração. É super importante a gente lembrar que quando a gente fala desse bem para o coração, a gente está falando de um bem marginal, é bem pouquinho esse valor. Então tiveram outras centenas de trabalhos feitos depois que mostram que essa melhora, quando observada, ela é uma melhora bem pequenininha. Todos os trabalhos dessa área, todos os trabalhos que tentaram entender o efeito do álcool, eles têm uma questão muito importante, eles são trabalhos observacionais. A maioria dos trabalhos, se não todos os trabalhos experimentais que foram feitos com álcool, eles foram feitos com cobaias, com ratinhos em laboratório. E eles comprovam um pouco essa história do bem para o coração em ratinhos, tá? A grande questão dos trabalhos experimentais está ligado a entender que tem outros dos trabalhos observacionais, é que eles pegam dados da população para tentar entender o que está acontecendo com aquelas pessoas. E aí pode ter outros fatores sujando esses dados, tá? Então tá bom. Então a gente estabeleceu aqui 2 coisas. A gente estabeleceu, em primeiro lugar, que álcool em altas doses, e a gente estabeleceu que essas são altas doses, a longo prazo podem ser prejudiciais para o seu organismo, estatisticamente podem ser prejudiciais para o seu organismo, e nós estabelecemos que tem alguma relação entre doses pequenas, 4, 8 doses no máximo, a melhoras no coração. Então, se você tomar um pouquinho de álcool, aparentemente isso pode ser benéfico, apesar de ser marginalmente benéfico. Então, esse trabalho que eu estou falando para vocês agora, que eu quis apresentar para vocês agora, foi o trabalho que tenta entender qual que é a relação dessas pequenas doses com o câncer. Então, quem lançou essas diretrizes foi o departamento, a gente até pode falar dele depois, foi o Departamento de Saúde Humana dos Estados Unidos, pré-Trump, pré-mudanças que esse departamento aconteceu. E esses pesquisadores, eles vão tentar entender qual que é o efeito de pequenas doses de álcool nos casos de câncer. Então, será que aquilo que a gente vê com grandes doses se confirma? Então, será que as pessoas realmente vão ter problema mesmo tomando essas pequenas doses? E aí o que se descobre nesse trabalho, e isso é bastante importante, é que quando você pega pequenas doses, você consegue ver, e é um estudo publicado na Lancet, você consegue ver o efeito que isso vai ter para 23 doenças
diferentes, tá? E dentre esses 23, dentre essas 23 doenças diferentes, a gente tem esses 7 tipos de câncer. E o que esse estudo da Lancet ele vai dizer, e os pesquisadores no próprio estudo disso, nesse próprio estudo eles mostram, nessa revisão que eles fazem, é que quando você está falando de pequenas doses, o aumento do risco também é parcial, tá? Então, como assim esse aumento do risco, ele é parcial e ele é pequenininho? Então, só para vocês terem uma ideia. Se eu comparar pessoas que não bebem com pessoas que tomam um drink por dia, então com uma pessoa que toma uma cerveja por dia, por exemplo, ou não, uma pessoa que toma uma taça de vinho por dia, o aumento do risco é de 0,5%, tá? Então se você pega uma pessoa que toma vinho todo dia, uma pessoa que não toma, o aumento de uma pessoa dessa desenvolver uma dessas 23 doenças é de 0,5%. Se você colocar para 2 doses, esse aumento de risco é de 7%. Tá? Então o salto é bem grande de uma dose para 2. Então se você toma uma cerveja por dia, você está aumentando em 7% a chance de ter uma dessas 23 doenças. Tá? Se a gente for pegar em números absolutos, para vocês entenderem do que a gente está falando, então vamos pegar em números absolutos. Se a gente pegar um grupo de 100 mil pessoas, no grupo de pessoas que não bebem, 914 indivíduos tiveram algum tipo de problema desses 23 que foram descritos. E das pessoas que bebem, o que você teve foi um aumento de 900 para 918 pessoas, quando você tem um grupo que bebe uma dose por dia, ou 977 pessoas para um grupo de pessoas que toma 2 doses por dia, tá bom? E isso é considerado um consumo baixo ainda de bebida. Então o que os autores eles estão discutindo? Que é indiscutível que a probabilidade de você ter alguma doença quando você bebe aumenta. Principalmente quando você bebe com frequência. Eu tomei um vinho hoje, vou tomar daqui a 3 meses, isso não é relevante. Agora, eu tomo vinho todo dia, uma taça de vinho todo dia, eu tenho 0,5% de chance a mais de desenvolver uma dessas 23 doenças que estão na lista. Ou seja, é bem pequenininha a chance de eu desenvolver essa doença, apesar dessa diferença significativa. E 7% se eu tomar 2 doses. Então, os pesquisadores da Lancet, os próprios pesquisadores da Lancet, eles discutem que, do mesmo jeito que o benefício para o coração é um benefício pequenininho, a chance de você ter um problema de saúde ligado ao consumo moderado de álcool também é pequenininha. Tá? Então, isso daqui é o mais importante desse trabalho. A gente já descartou o consumo excessivo de álcool. O consumo excessivo de álcool aumenta significativamente a chance de você ter alguma dessas doenças. Aumenta demais, não vale a pena. Agora, o consumo pouquinho de álcool, 1 dose por dia, 8 doses por semana, 20 doses por semana, segundo algumas agências, ele não vai fazer tanta diferença assim nos casos quando a gente está falando em termos populacionais, tá bom? Beleza? Uma outra coisa que o trabalho chega à conclusão também, e ele mostra isso com números, é que, vamos imaginar que você vai colocar uma meta de tomar 7 cervejas na semana. Então, eu gosto de cerveja, eu quero tomar 7 cervejas na semana. É melhor tomar uma por dia do que tomar 7 cervejas em um único dia. Isso vai fazer menos mal para o seu organismo. É melhor beber de barriga cheia. Então, no estudo, ele também recomenda formas de você diminuir esse impacto que você pode ter no seu organismo, tá? Então, é melhor você dividir isso ao longo dos dias do que você tomar tudo num dia. Não, eu não bebo durante a semana, eu só bebo no final de semana. Só que no final de semana eu tomo 20 latas de cerveja. Isso é mais prejudicial do que se você tomasse uma latinha por dia, tá bom?
Uma outra coisa que os pesquisadores dizem é que aí, depois que a gente tem esses dados populacionais, a gente deveria começar a olhar e tomar decisões individuais. Como assim? Vamos pegar um exemplo de que você é fumante. Tem vários trabalhos que mostram que o álcool potencializa a chance de você ter câncer de pulmão se você fuma. Então, fumar e beber é algo que você não deveria fazer em hipótese nenhuma, tá? Uma outra coisa que é importante para decisões pessoais é, poxa, eu tenho um caso de câncer de reto, de intestino na família. Então talvez você não devesse beber, porque se você está bebendo e você já tem o caso de câncer na família, você já provavelmente tem uma origem genética nisso e você está aumentando a chance de você ter ao beber. Então para que servem esses tipos de estudos? Primeira coisa que esses tipos de estudos servem é para você pegar e olhar para o estudo e entender o efeito do álcool na população. E a segunda coisa que esse tipo de estudo serve é para você tomar decisões individuais. Então, eu tenho caso de câncer de garganta na família. Talvez você não devesse beber. Mas se você fuma, parar de fumar é mais importante do que parar de beber. Porque cigarro tem uma chance muito maior de causar esse tipo de câncer, certo? Ainda mais se você bebe um pouquinho. Então qual que é o resultado, o recado final? Nenhuma dose de álcool é segura. Doses pequeninhas de álcool podem ser consumidas, que isso aumenta um pouquinho a chance de você ter determinadas doenças, mas é pouquinho. Agora, se você está bebendo bastante, talvez você devesse reconsiderar o que você está fazendo, tá bom? É importante a gente lembrar, última coisa, que esse vídeo é patrocinado pela Insider Store, nossa parceira de conteúdo, nossa parceira por todo o semestre. Camisetas incríveis, cuecas incríveis, meias incríveis, bermudas incríveis, calcinhas deliciosas, sutiãs espetaculares. Clica no link da Insider, aproveita e apoia o Blá Blá. Se você quiser fazer qualquer compra, use o cupom BLABLALOGIA, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado, falou, valeu e tchau!